Evangelho segundo registrou o apóstolo João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu lerei os primeiros 14 versículos, depois da minha leitura. O reverendo Isaías nos conduzirá em oração, rogando ao Senhor que fale conosco nesta hora. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14. Acompanhem comigo a leitura, meus irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o último verso: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai amado, nós te agradecemos por aquilo que já pudemos participar deste culto de louvor ao teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, os hinos cantados aqui, é para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Recebe todos os atos deste culto, Senhor. Neste momento, quando iremos receber a tua palavra, que o Senhor fale através do teu servo aos nossos corações. Grave essas palavras em nossos corações e que possamos vivê-las, Senhor, no dia a dia, para que possamos crescer em graça, em sabedoria e na maturidade de Cristo Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já vou direto propor um tema para a nossa reflexão nesta noite. Algumas realidades do Natal. É muito interessante como, ano após ano, nesta época, tem se feito necessário refletirmos sobre o verdadeiro sentido do Natal. Essa frase é muito repetida, mas eu não sei se de forma eficaz. Eu não sei se de fato tem sido uma reflexão adequada, ou sendo adequada, não sei ainda assim se ela se torna eficaz para tornar o restante do nosso ano, o nosso dia a dia, a nossa vida diária, num contexto que seja um reflexo do verdadeiro sentido do Natal. Porque no final da história, boa parte de nós, cristãos, estão mesmo preocupados com as festas. Boa parte de nós está com o foco nas celebrações e comemorações e no presente, no amigo oculto, na festa de encerramento da empresa e naquelas muitas realizações meramente humanas e com a desculpa do Natal. Então eu não sei se, ainda que de forma correta e adequada, a verdade do Natal sendo anunciada, ela tem tido força para se evidenciar diante da pressão tão grande de consumo e etc. Eis aqui mais uma tentativa
de mostrar de maneira ainda que simplória, mas de forma bíblica, o sentido verdadeiro do Natal. Ou algumas realidades que precisam ser relembradas por nós, que precisam ser levadas para o nosso dia a dia. Eu vou apresentar aqui 4 de muitas outras realidades do Natal. A primeira delas, aquele que nasceu já existia. É um fato, é uma realidade. Precisa ser relembrada esta verdade. Precisa ser trazida para a nossa prática de vida. Precisa ser trazida para o nosso dia a dia. Aquela imagem, humanamente falando, aquela imagem fraca, o bebezinho, o presépio, aquela aparente fragilidade na sua encarnação, não é tudo o que o nosso Redentor é. Nós vamos encontrar Jesus Cristo discorrendo com os grandes intérpretes da lei, se julgando diferenciados porque eles eram descendentes de Abraão, como que se Abraão fosse o cara, fosse o suprassumo. E Jesus Cristo diz o seguinte para esses que se achavam diferenciados porque eram descendentes de Abraão: antes de Abraão existir, eu sou. Foi uma afronta tão grande de Jesus Cristo, uma verdade tão dura de se ouvir, que os seus ouvintes quiseram matá-lo, lançaram mão dele para apedrejá-lo, porque ele não está só dizendo que ele era mais velho do que Abraão e estão distantes por bons séculos. Ele está usando uma linguagem, uma nomenclatura que era usada apenas para o Pai. Apenas Deus usa essa nomenclatura. Só Deus se auto-intitula o Eu Sou, o Eterno, aquele que sempre é. E os irmãos já me ouviram dizer que esta é uma das razões porque na língua do povo de Deus, do passado, no hebraico, não se conjuga o verbo ser. Porque eles não podem dizer eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Porque apenas um é. E este sujeito aqui, que está aqui entre nós, está dizendo que ele é. Está se comparando a Deus, está se tornando como um igual a ele. Eis aí uma realidade do Natal. Aquele bebezinho frágil, aquela manjedoura pobre, aquele coxo de animais onde se viu ali de leito de seu primeiro berço, a sua fragilidade humana ao longo da sua vida, não se sobrepõe à verdade de que esse frágil bebê já existia. Ele é o grande eu sou, ele é o eterno, ele é o alfa e o ômega, ele é o criador de todas as coisas. João escreve num contexto já de intensas perseguições. Momentos como esse, é preciso refletir que aquele que expressou sua fragilidade, inclusive entregando-se na cruz, é o grande vencedor de todas as coisas. No princípio, ele já existia. E ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mais à frente, João vai dizer, lá no verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Ele é o Criador, é o Senhor, é o Redentor, é o nosso provedor, Ele é o Deus soberano, que governa, que rege e que sustém os astros na amplidão dos céus. Não é pego de surpresa, não perde batalhas, não é vencido jamais, se sobrepõe a todas as coisas. É o regente do macro e é o governante do micro. Nada passa despercebido ou fora do seu controle. Uma segunda
realidade: aquele que nasceu prevalece contra as trevas. Uma segunda realidade: aquele que nasceu prevalece contra as trevas. Vale a pena usar explicações para que possamos compreender um pouco mais o que significa trevas. Eu não vou ter uma lista exaustiva, mas alguns significados são interessantes para nós. Trevas tem a ver com obscuridade, com falta de compreensão, com falta de clareza de ideias, falta de sabedoria. Tem a ver com a incapacidade das pessoas de enxergarem, tem a ver com a incapacidade das pessoas sentirem, tem a ver não só com uma mente incapaz de compreender, mas um coração incapaz de sentir. Trevas assolam o coração das pessoas, assolam a mente das pessoas. As trevas invadiram a vontade das pessoas. As trevas invadiram o senso comum, invertendo valores, invertendo princípios, trazendo desesperança, trazendo a realidade da finitude, as trevas da morte, e aí por aí vai. Mas nenhum do significado do que pode ser atribuído a trevas tem poder contra esse que nasceu lá em Belém, na Judéia, que foi criado em Nazaré, na Galileia dos gentios. Na semana passada, eu preguei no texto de Isaías capítulo 9, e a profecia dizia que o povo que vivia em trevas das suas crendices, da obscuridade dos seus pensamentos, da falta de compreensão da realidade da vida, da existência de Deus, do Criador e Redentor de todas as coisas, pessoas que viviam escravizadas por sua falta de fé, por uma vida mesquinha, uma vida medíocre, uma vida miserável, vivia em trevas, sujeito às pressões da vida, que se rendiam aos desertos que a vida traz. Mas o profeta Isaías diz que o povo que andava em trevas viu grande luz. E João vai dizer aqui, no capítulo 1, no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Essa luz que traz vida, que traz sabedoria, que traz clareza, que faz enxergar, que habilita, que capacita a enxergar além das circunstâncias, que não enxerga a morte mais como um fim. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Todas essas realidades traz ânimo, traz coragem, traz esperança. Todas essas realidades e as duas próximas, elas são eficazes para conduzir nossa vida. Diante das ameaças, quando nos deparamos com corações endurecidos, com mente distantes do Senhor, mente aprisionadas pelo pecado, pessoas que nós amamos e que gostaríamos de ver transformadas, pessoas que estão assoladas pelas trevas do pecado, e por todos os significados que eu apresentei, nós temos que ter a certeza que o nosso Senhor prevalecerá sobre as trevas, e que não há treva nenhuma, não há coração endurecido que não possa ser transformado por Ele. Uma terceira realidade: aquele que nasceu não foi rejeitado pelos seus. O texto dá a ideia de que aqueles que o Senhor intencionava alcançar resistiram. Mas João está falando aqui de um povo étnico. Jesus nasceu no meio de uma etnia, de uma nação, dos judeus. E os seus conterrâneos, vou dizer dessa forma, que foram ali os primeiros a usufruir, a conviver com ele, esses, boa parte deles, não fizeram dele caso. Mas aqueles que de fato ele veio buscar, ele buscou. No Evangelho de João mesmo, mais à frente um pouco, ele vai trazer ensinos preciosos para nós. Quando aquela multidão reivindica que Jesus multiplique pães e peixes novamente,
Jesus começa a confrontá-los, dizendo que o mais importante não era a comida para alimentar o corpo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês deviam até mim por minha causa e não por aquilo que eu posso fazer. Aí eles começam a rejeitar esse sermão duro de Jesus, essa palavra dura. E Jesus não está preocupado de haver resistência ou rejeição, porque ele sabe que aqueles que ele veio buscar, ele levará. Ele diz: todos os que o Pai me dá, esses vêm a mim, e os que vêm a mim, de modo nenhum os lançarei fora. Isso no capítulo 6. No capítulo 10, quando Jesus está falando que ele é o bom pastor, que o bom pastor dá vida por suas ovelhas, muitos começam a resistir-lhe. Os fariseus, por exemplo. E ele diz assim: vocês me resistem porque vocês não são das minhas ovelhas. É por isso que vocês não me conhecem, porque vocês não são das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas, elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz, elas me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Essa é uma outra realidade do Natal, que é efetiva para conduzir a nossa vida, que precisa ser trazida à memória constantemente, para que tenhamos verdadeiro vigor para continuar pelejando nessa vida. E em último lugar, uma quarta realidade que eu vou destacar: aquele que nasceu revela plenamente a divindade. É meio confuso às vezes você olhar alguém que aparentemente está sendo derrotado, que está sendo aparentemente rejeitado, que não são muitos que o seguem, e aqueles muitos que o seguem de repente começam a dizer: crucifica-o. Aquele que de repente ensinou, pregou, evangelizou, curou, transformou, interveio na vida de muita gente, de repente está sozinho agora. Nem os seus discípulos agora estão com ele. Aquele que, humanamente falando, é um grande derrotado, é um inerte, a ponto de não poder nem sofrer em paz, porque um dos ladrões que está à tua direita diz: se você é quem diz mesmo, sai daí, tira a gente daqui. Até o final, sendo provado, tentado, testado. Mas o texto diz para nós que esse Verbo, o Deus eterno, se fez carne e habitou entre nós. E no finalzinho do versículo diz que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no recheio do versículo, João aqui resume como que através dele conhecemos essa glória do Pai, como através dele nós vimos essa glória do Pai. Ele habitou entre nós cheio de graça, conselhos maravilhosos, uma conduta irrepreensível, um olhar penetrante, palavras que penetravam fundo do coração. Alguns que lhe ouviam ficavam assim, aterrados. Ele é diferente, ele não fala como os demais, como todos os outros que nós ouvimos até agora. Ele fala como quem tem autoridade. Palavras que penetraram tão fundo o coração, que pessoas que até então de fato viviam em densas trevas, em um comportamento completamente reprovável, quando se deparou com o olhar terno, com esse que estava cheio de graça, que estava então revelando o Pai, essas pessoas não continuaram a ser as mesmas pessoas. Cheio de graça e de verdade. Muitos não conseguiam ver nele ou através dele o Pai. Os seus próprios discípulos, já no fim do ministério terreno de Jesus, tinham muitas dúvidas. Quando ele está dizendo que chegou a sua hora de partir e ir junto para o Pai, e que os discípulos não iriam naquele momento, alguns perguntaram: mostra-nos no caminho. João mesmo vai registrar isso. Ele vai dizer: mas vocês conhecem o caminho, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim.
Aí então Filipe chega para ele e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas como eu vou mostrar o Pai? Eu já tenho mostrado o Pai. É porque as pessoas queriam ver um Deus que se encarna, como eles aguardavam, triunfante, conquistador, com armas poderosas, um Thanos daqueles dias, que faz assim e todo o mal é fulminado, que levanta a sua espada ou manda tocar a trombeta e as tropas de Israel são reagrupadas e lutam contra Roma e conseguem então libertação. E ele revela o Pai justamente se opondo a todas as expectativas humanas. Ele não revela o Pai pela força, ele revela o Pai pela graça. Ele não revela o Pai pela dureza da mão pesada, mas da mão terna e braços abertos. Logo depois da sua ressurreição, nós encontramos Estevão, por exemplo, naquela visão que ele tem, ao começar a ser apedrejado, ele disse que ele viu Jesus com os braços abertos para recebê-lo junto do Pai. Cheio de graça, cheio de perdão e misericórdia, cheio de ternura e doçura, cheio de consolo e compreensão. Vimos a sua glória na sua pureza, na santidade, na majestade, na realeza, no poder e na autoridade, expressos com amor. No início eu disse que muitas vezes não são tão eficazes as poucas reflexões que fazemos sobre o significado da vinda do Messias. Porque no dia a dia nós vamos perdendo isso de vista. E a nossa vida passa a ser conduzida pelas circunstâncias. Aquilo que provoca medo em todo mundo provoca também em nós. Aquilo que provoca desespero em todo mundo provoca também em nós. Aí vai chegar no final do ano e alguém vai dizer para mim: assim como o menino Jesus nasceu naquele dia, que também renasça no seu coração. E de repente eu reflito sobre isso 10 minutos e depois eu vou para a ceia. Porque eu estou pensando na água de prata. É água de prata que está, chuva de prata, né? Aquela champanhe, eu estou pensando na chuva de prata. Faz toda a diferença saber que aquele que nasceu já existia. Já disse isso não sei quantas vezes. O que fez a diferença na vida de todos os homens de Deus ao longo da história, em meio aos desertos da vida, é ter a plena convicção de que o seu Redentor existia. É relembrar o poder, a soberania do Senhor. Nada pode trazer mais consolo e mais segurança de saber em quem nós temos crido. E termos a certeza que é poderoso para guardar o nosso bom depósito. As coisas podem estar difíceis. Pode parecer que a vitória está longe. Pode parecer que a cura não chegue. Pode parecer que o funeral de fato aconteça. Pode parecer que o emprego não venha, mas eu preciso me lembrar que aquele que nasceu já existia e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. É justamente nos momentos de dificuldade que eu preciso lembrar que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre as nações, como Jó disse. Preciso me lembrar nos momentos mais difíceis da vida, ou mesmo fora dos momentos mais difíceis da vida, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou de falar que Ele abandonou a glória eterna do Pai, e que se humilhou, Ele não usurpou o ser igual a Deus. Depois Ele vai dizer que Ele já existia, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso é que firma os nossos passos, que limita aquele desespero que pode assolar a nossa alma de vez em quando, meus irmãos. Todos nós estamos sujeitos a isso.
Trazer à memória que aquele que nasceu prevalece contra as trevas. Não há quem resista. Não há obscuridade que não seja extirpada se o Senhor quiser brilhar naquele lugar. Não preciso também ficar inseguro e incerto. Mas meu filho está longe do Senhor, criei ele na igreja, agora ele está longe do Senhor, vive em densas trevas. Mas quando chegar o tempo do Senhor, se for a vontade do Senhor de intervir naquela vida, não há trevas o suficiente capazes de separar ninguém do nosso Redentor. O apóstolo Paulo vai dizer que nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo os nossos pecados. Senhor, eu pequei, eu nem posso voltar para a igreja agora, para a comunhão, porque olha como é que está a minha vida. Se o Senhor refletir, brilhar no seu coração, filho, na sua vida, pode ter certeza que essas trevas serão totalmente extirpadas. Isso nos traz vigor, isso nos traz encorajamento, nos traz confiança. Não aconteceu ainda, meu irmão, não aconteceu ainda, mas se for da vontade do Senhor, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Aquele que nasceu não foi rejeitado pelos seus. Conheço muitos cônjuges que oram muitos anos pela conversão, muitas mulheres e muitos maridos que oram pela conversão do cônjuge. Conheci muitos pais e conheço alguns pais que oram anos a fio pela conversão dos filhos, e que aparentemente os corações são tão endurecidos, a ponto de um pai ou uma mãe crente dizer o seguinte: se eu pudesse eu abriria a cabeça do meu filho. Não precisa, porque aqueles que são do Senhor serão trazidos à sua presença. Pode haver uma rejeição momentânea, mas se o Senhor os chamar, ou melhor ainda, chamá-los, eles irão. Confia no Senhor, descansa. Reconheça que a palavra, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho foi pregado. Essa palavra não voltará vazia. E aquele que nasceu revela plenamente a divindade. O autor aos Hebreus vai dizer que lá no passado, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, e Ele é a exata expressão do seu ser. Não há possibilidade de conhecer o Pai se não for por Cristo, e Cristo revela o Pai de maneira normalmente antagônica à que nós imaginamos. Onde nós esperamos força, Ele revela humildade e fraqueza. Quando nós achamos proeminência e destaque, Ele revela-se na mansidão, na humilhação. É assim que Ele revelou o Pai. Ele revelou o Pai e revela o Pai porque faz as mesmas obras. Ele não aparece nos primeiros lugares, mas Ele prefere os últimos. Ele não se destaca em querer ser maior, mas em se colocar como o menor. Ele revela o Pai quando, já nas suas últimas horas, não está pensando em si, nem na dor que vai ter de passar. Ele se prostra aos pés dos seus discípulos e vai lavar os pés deles. Eu estou revelando o Pai nessa hora. Estou revelando o Pai. E se nós, de fato, somos aqueles que cremos na encarnação do Verbo, no Deus eterno que se fez carne, nós, de fato, celebramos o Natal no sentido verdadeiro. Nós precisamos demonstrar na nossa vida que no nosso coração Ele também nasceu, que nós nos pareçamos com Ele na nossa dependência, na nossa fé, no reconhecimento do seu poder, na nossa confiança e na nossa semelhança com Ele. Que cada dia nos pareçamos mais com Cristo. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso, nem quantas vezes eu já pedi isso ao Senhor, mas estejamos preparados porque Ele nos responde. Se nós de fato queremos nos parecer com Cristo cada vez mais, esperemos que cada dia Ele vai nos moldar, vai nos desligar cada vez de quem nós éramos, para nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. Feliz Natal para vocês.
que aquele que nasceu seja aquele que governa a sua vida e a minha vida. Que Deus nos abençoe.